Imagine estar sozinho em uma estrada deserta, no meio da madrugada. O silêncio é tão pesado que até o som do seu próprio coração parece gritar dentro do peito. De repente, um sussurro surge no banco de trás do carro. Você olha pelo retrovisor e vê um véu branco flutuando na escuridão. Os olhos frios de uma noiva morta encaram você, como se esperassem uma resposta. Mas não é qualquer espírito. É a mulher que você traiu no altar. E agora, ela voltou para cobrar o que você prometeu. A noite estava fria. O vento arrastava folhas secas pela estrada de terra. O farol do carro iluminava a névoa, criando figuras distorcidas que pareciam se mover. Mateus dirigia sozinho. O som do motor era o único ritmo constante em meio ao silêncio opressor da madrugada. Ele olhava para o retrovisor de tempos em tempos. Nada além da escuridão. Mas a cada olhar, sentia um arrepio subir pela espinha. A estrada era conhecida por suas histórias antigas. Histórias de noivas abandonadas. Histórias de fantasmas que apareciam na beira do caminho, pedindo carona. Mateus sorriu de forma nervosa. Ele conhecia essas lendas. Sabia muito bem o que significavam, pois ele próprio tinha sido o causador de uma tragédia. Anos atrás, havia deixado Clara, sua noiva, no altar. A vergonha, o choro, a morte repentina dela, tudo se misturava em sua memória. Agora, dirigindo naquela noite, sentia o peso de cada lembrança. Um som suave cortou o silêncio. Um sussurro, quase imperceptível. Mateus apertou o volante com força. O coração acelerou. Virou a cabeça para o banco do passageiro. Nada. O assento estava vazio. Mas o sussurro voltou, mais claro, mais próximo. Por que me deixou? Mateus freou bruscamente. O carro derrapou sobre a estrada úmida. A respiração dele ficou curta. Os olhos marejados fixaram o retrovisor. E lá estava. Atrás dele, no banco de trás, um véu branco se movia suavemente, como se flutuasse. O rosto pálido, marcado pelo sofrimento, encarava-o com olhos sem vida. Era Clara, a noiva traída. O silêncio foi quebrado por um grito que rasgou a noite. Mateus gritou, mas não sabia se o som vinha dele ou do espírito. A estrada parecia não ter fim. E a presença dela agora estava presa dentro do carro. O carro seguia em frente, mas Mateus já não sentia o controle. O volante tremia em suas mãos. O som do motor parecia distante, abafado, como se viesse debaixo d'água. O olhar dele se fixava no retrovisor. O véu branco ainda se movia, lentamente, como se fosse tocado por um vento que não existia dentro do carro. Clara permanecia ali, imóvel, com o rosto pálido e os olhos fixos nele. Olhos que não piscavam. Olhos que pareciam atravessar sua alma. Mateus sentiu o suor escorrer pela nuca. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Uma fragrância antiga de flores murchas começou a preencher o espaço. Era o mesmo perfume que Clara usava no dia do casamento. O mesmo perfume que ele nunca esqueceu. Ele abriu os vidros do carro, tentando dissipar o cheiro. O vento frio da madrugada entrou com força. Mas o perfume continuava, ainda mais forte. Mateus começou a murmurar para si mesmo. Não é real, não é real. Mas a cada palavra, Clara se aproximava. O reflexo no retrovisor mostrava seu corpo avançando lentamente, véu arrastando sobre o banco. O som suave do tecido deslizando ecoava no silêncio. Mateus virou a cabeça rapidamente para trás. O banco estava vazio. Nenhum sinal dela. Ele respirou fundo, os olhos ardendo de medo e falta de ar. Quando voltou a olhar para frente, o choque foi imediato. No meio da estrada, iluminada pelos faróis, Clara estava de pé. O vestido branco estava rasgado, manchado de terra e sangue. O véu cobria parcialmente o rosto, mas os olhos permaneciam visíveis. Fixos, duros, implacáveis. Mateus freou com toda a força. O carro derrapou, os pneus gritaram, a fumaça se levantou. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Quando o veículo finalmente parou, Clara já não estava mais na estrada. O coração de Mateus parecia prestes a explodir. Ele tremia tanto que mal conseguia segurar o volante. Mas então, uma respiração gelada soprou contra sua orelha. E uma voz sussurrou, nítida,
dentro do carro. Você nunca vai fugir de mim. Mateus ficou paralisado. A respiração dele era curta, quase sufocada. O carro parado no meio da estrada escura parecia um caixão de metal. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da sua própria pulsação nos ouvidos. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Os dedos tremiam tanto que mal conseguiam alcançar a chave. Girou o motor novamente. O carro roncou, como um animal ferido. Mateus acelerou, querendo fugir dali o mais rápido possível. As árvores nas margens da estrada passavam como sombras distorcidas. Mas o ar dentro do carro não mudava. Continuava frio. Cada vez mais frio. A respiração dele formava pequenas nuvens de vapor diante dos lábios. Foi então que sentiu uma mão pousando sobre seu ombro. Gelada. Sem vida. Mateus gritou, desviando o carro para a lateral da estrada. O veículo balançou violentamente, quase saindo do controle. Mas ele não ousou olhar para trás. O toque permanecia firme. Um peso invisível que queimava de tão gélido. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. O que você quer de mim? A voz saiu quebrada, quase implorando. O retrovisor tremeu com a vibração do carro. E no reflexo, Clara agora estava sentada ao lado dele. O vestido rasgado ocupava o banco inteiro. O rosto dela estava próximo demais. Pálido, frio, com um sorriso frágil e assustador. Ela inclinou a cabeça, e os olhos mortos o observaram em silêncio. O perfume de flores murchas encheu o carro de forma insuportável. Mateus começou a tossir, sufocado. De repente, Clara levantou a mão. Os dedos esqueléticos tocaram de leve o rosto dele. O frio penetrou pela pele, atravessando ossos, invadindo o coração. E uma voz sussurrou, grave e dolorosa. Você me prometeu eternidade. O carro perdeu velocidade. A estrada se tornava cada vez mais escura, como se estivesse desaparecendo diante dos faróis. Mateus piscou várias vezes, tentando enxergar. Mas a escuridão era total. A estrada havia sumido. E ele percebeu que estava preso. Não em um caminho comum, mas em um lugar moldado pela própria presença dela. O silêncio agora era absoluto. Nenhum som de motor. Nenhum som de vento. O carro parecia suspenso em um vazio sem fim. Mateus olhou pela janela. Não havia mais árvores. Não havia mais céu. A estrada havia se dissolvido em uma escuridão espessa, infinita. A única luz vinha dos faróis. Mas mesmo eles pareciam não iluminar nada. Apenas um nevoeiro pesado que engolia tudo à frente. Mateus respirava rápido, com o peito arfando. Tentou abrir a porta. Tentou sair dali. Mas a maçaneta não se movia. Preso. Como se o carro fosse uma prisão criada especialmente para ele. O toque gelado ainda estava em seu ombro. Mas agora não havia mais apenas uma presença. Havia vozes. Sussurros surgindo por todos os cantos. Vozes femininas. Vozes de dor. Todas se misturando, repetindo a mesma frase em coro. Você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Mateus tapou os ouvidos, desesperado. Mas as vozes ecoavam dentro da sua cabeça. Elas atravessavam carne, ossos, alma. Ele gritou. Um grito seco, sufocado pelo ar pesado. Quando voltou os olhos para o retrovisor, viu algo diferente. Não era apenas Clara. Atrás dela, sombras femininas surgiam uma a uma. Todas vestidas de noiva. Todas com véus despedaçados, olhos vazios, bocas entreabertas. Um exército silencioso. E todas olhavam diretamente para ele. Mateus chorava sem controle. Clara, por favor, eu errei, eu errei. O reflexo dela inclinou a cabeça lentamente. O sorriso aumentou, frio, sem vida. Então a boca dela se moveu, mas a voz soou de todos os lados, como um trovão abafado. Agora você vai sentir o que eu senti. De repente, o cinto de segurança apertou sozinho contra o peito dele. Forte. Como mãos invisíveis esmagando suas costelas. O ar sumiu. Mateus se debatia, tentando soltar o cinto, mas ele se fechava cada vez mais. Os olhos de Clara brilharam por um instante dentro do retrovisor. E o carro começou a se mover sozinho.
descendo lentamente por uma estrada que já não existia. Uma estrada para lugar nenhum. O carro descia em silêncio, deslizando sobre um caminho invisível. Mateus tentava respirar, mas o cinto esmagava seu corpo com força desumana. O frio aumentava, penetrando até os ossos. Ele tremia, não sabia se de medo ou de dor. Lá fora, na escuridão espessa, começaram a surgir vultos. Primeiro, apenas manchas brancas no nevoeiro. Depois, figuras mais nítidas. Mulheres de vestido de noiva. Centenas delas. Paradas, imóveis, alinhadas dos dois lados da estrada que não existia. Todas encaravam o carro com olhos ocos. Todas seguravam buquês mortos, de flores secas e podres. O coração de Mateus batia tão forte que parecia querer romper seu peito. O carro diminuiu a velocidade, como se obedecesse a um comando invisível. Parou diante de um portão imenso, enferrujado, coberto de trepadeiras escuras. As noivas começaram a se mover. Passos lentos, uníssonos, cercando o carro como um cortejo fúnebre. O portão rangeu sozinho, abrindo-se com lentidão. E do outro lado havia uma igreja. Antiga, de pedras negras, janelas quebradas, portas semiabertas, balançando com vento que não existia. Clara agora estava no banco ao lado dele, em silêncio. O véu cobria parte do rosto, mas o sorriso macabro permanecia. O cinto de segurança soltou-se sozinho. Mateus arfou, sugando o ar como se tivesse estado debaixo d'água. Mas não teve tempo de reagir. A porta do carro abriu-se sozinha. Um vento gelado atravessou o interior, carregando consigo o cheiro de flores apodrecidas. Clara virou lentamente a cabeça para ele. Seus lábios se moveram, mas a voz soou como se viesse de dentro da própria terra. Está na hora do nosso casamento. Mateus tentou resistir, agarrando-se ao volante. Mas mãos invisíveis o puxaram para fora. Ele caiu de joelhos diante da igreja. As noivas sem rosto cercavam a entrada, formando um corredor macabro. Todas murmuravam juntas, em coro. No altar, no altar, no altar. A cada passo forçado que dava em direção à porta, o pavor aumentava. Dentro da igreja, as velas acendiam sozinhas, uma a uma, iluminando o espaço. E no fundo, no altar, havia algo. Um caixão branco, aberto, esperando por ele. Mateus tropeçava, arrastado por forças invisíveis até a entrada da igreja. O chão de pedra estava coberto por pétalas escuras, úmidas, que grudavam em seus sapatos como sangue coagulado. As portas se fecharam atrás dele com um estrondo que ecoou como trovão. Agora estava preso. Dentro da igreja, a escuridão se iluminava apenas pelas velas acesas nas paredes rachadas. O ar estava pesado, saturado de fumaça e perfume de flores mortas. Cada passo parecia sugar suas forças. As sombras das noivas acompanhavam seu movimento, alinhadas como um coral fúnebre. Todas sussurravam juntas, repetindo uma mesma palavra. Promete, promete, promete. O coração de Mateus batia tão rápido que doía. Ele tentou correr para o lado, mas seus pés estavam presos. Como se raízes invisíveis crescessem do chão e o segurassem. No altar, o caixão branco aguardava. Aberto, limpo, brilhante de forma irreal em contraste com o ambiente em ruínas. Clara caminhava ao lado dele agora. Não mais arrastada, não mais uma aparição, mas firme, real. O vestido ainda rasgado, mas o véu agora repousava perfeitamente sobre a cabeça, como no dia em que ele a deixou. Ela sorriu, e pela primeira vez os lábios revelaram os dentes. Eram brancos, porém pontiagudos, quase como presas. Mateus tentou se afastar, mas não conseguia. O chão o empurrava para frente. O altar o chamava. Clara estendeu a mão pálida. O toque gelado alcançou o peito dele. O coração pareceu parar. A dor atravessou seu corpo como lâminas afiadas. Você me prometeu amor eterno. A voz dela ecoava como 1000 vozes em uníssono. Mateus chorava, soluçando sem forças. Eu errei, eu era covarde. Me perdoa, Clara. Ela inclinou a cabeça, o olhar vazio e cruel. E respondeu. O perdão nunca foi parte da promessa. De repente, as sombras das outras noivas se moveram juntas. Os véus flutuaram no ar, cobrindo todo o espaço.
Um vento gélido apagou quase todas as velas. E o caixão branco diante do altar começou a render, tampa erguendo-se devagar. O som era agudo, insuportável. Mateus arregalou os olhos. Dentro do caixão não havia apenas escuridão. Havia um espelho. E no reflexo, ele mesmo, vestido de noivo, com o olhar vazio, pronto para deitar-se lá dentro. Mateus encarava o reflexo. Ele mesmo, vestido de noivo. O rosto pálido, sem cor, sem vida. Os olhos vazios, iguais aos das noivas que o cercavam. O reflexo sorria, mas ele não. Um sorriso forçado, mórbido, que não vinha de dentro dele. O som dos sussurros cresceu. Promete, promete, promete. As vozes enchiam a igreja, vibravam nas paredes, estremeciam o chão. Mateus tapou os ouvidos, mas o coro atravessava sua carne. O caixão parecia pulsar, como se respirasse. A tampa se abriu por completo. E o reflexo dentro dele estendeu a mão, chamando-o para deitar-se. Mateus recuou um passo, cambaleando. Não, eu não pertenço a vocês. Clara apareceu diante dele em um piscar de olhos. Tão próxima que seus rostos quase se tocaram. O hálito dela era frio como gelo, mas carregava o perfume doce e podre das flores mortas. Pertence a mim, Mateus, sempre pertenceu. Ela agarrou o rosto dele com força. As unhas compridas arranharam sua pele, deixando marcas roxas. Mateus tentou se soltar, mas as mãos invisíveis das noivas seguraram seus braços. Elas o arrastavam, empurrando em direção ao caixão. Os pés dele batiam no chão de pedra, deixando rastros de sangue. Ele gritava, mas os gritos eram engolidos pelo coro incessante. Promete, promete, promete. Clara ergueu o véu, revelando o rosto por inteiro. A pele estava marcada por veias escuras, os olhos eram duas órbitas negras, sem fundo. Ela sussurrou no ouvido dele, cada palavra cortando como lâmina. Agora você vai cumprir sua promessa. O caixão estava a poucos passos. O reflexo dentro dele aguardava com braços abertos. Mateus sentiu o gelo das mãos puxando mais forte. Ele tentou resistir, mas a força era inútil. E então, algo aconteceu. Do fundo da igreja, um sino soou. Um único toque. O som ecoou por todo o espaço, quebrando por um instante o coro. Todas as noivas congelaram em silêncio. Clara fechou os olhos, como se tivesse sentido dor. Mateus respirou fundo, aproveitando o momento. Mas quando abriu os olhos novamente, percebeu algo ainda mais terrível. O sino não estava apenas soando. Ele estava chamando. Chamando por ele. E no altar, atrás do caixão, uma sombra maior começou a se erguer. Alta. Escura. Sem rosto. Mas com um véu branco interminável que cobria todo o teto da igreja. A sombra cobriu toda a igreja. O véu branco se arrastava pelas paredes, pelas colunas, como se fosse um manto vivo. As velas tremiam, quase se apagando diante daquela presença colossal. Mateus caiu de joelhos. Não havia forças em seu corpo. A respiração era curta, desesperada. O coração parecia prestes a estourar. Clara se afastou lentamente, olhando para a sombra com reverência. Como uma noiva diante de um altar. Os sussurros das outras mulheres recomeçaram, agora mais altos. Um coro grave, infinito. Promete, promete, promete. A sombra se inclinou, aproximando-se do caixão. E quando o véu deslizou sobre o altar, um rosto começou a se formar. Não era humano. Eram 1000 rostos fundidos. 1000 noivas. 1000 lágrimas. Todas traídas. Todas clamando por um mesmo juramento. Mateus tentou rastejar para trás, mas mãos invisíveis seguraram seus tornozelos. Arrastaram-no em direção ao caixão branco. Ele gritava, implorava, chorava. Não! Eu não quero! Por favor, me deixem! Mas as vozes abafaram tudo. Clara surgiu novamente diante dele, ajoelhando-se ao seu lado. Ela segurou o rosto dele com firmeza, olhando fundo em seus olhos. Dessa vez não havia sorriso. A expressão era de dor, de ódio, de eternidade. No altar, Mateus, é aqui que você sempre deveria estar. Ele sentiu o corpo ser erguido, suspenso por forças invisíveis. O caixão aguardava, aberto, ansioso.
O reflexo de noivo dentro dele sorria, batendo no peito, como se o chamasse. Mateus lutava, mas cada vez mais fraco. Os braços, pesados. A voz, falhando. O sino tocou mais uma vez. Um som longo, grave, que sacudiu a igreja inteira. As noivas gritaram em uníssono, um lamento que cortou o ar. E no instante seguinte, Mateus foi lançado dentro do caixão. A tampa se fechou com violência, abafando seus gritos. O som do metal batendo ecoou como sentença final. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. Silêncio absoluto. O coro cessou. Clara, diante do altar, ergueu o véu lentamente. Um sorriso frio voltou ao seu rosto. E em um sussurro que ecoou por toda a escuridão, ela declarou: agora, enfim, estamos casados para sempre. O sino tocou pela última vez. E a igreja desapareceu na noite, como se nunca tivesse existido. Fim. Você acha que essa história terminou aqui? Será que o espírito da noiva realmente descansou, ou ainda vaga em busca de vingança? Talvez, na próxima noite silenciosa, seja você a ouvir um sussurro no banco de trás. Se gostou dessa história sombria, não esqueça de seguir os Cenas da Vida. Porque existem promessas que nunca morrem.